Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula a continuação de função, aula 3. Vamos dar aí domínio e imagem. Você observa esse gráfico aqui, ó, é o gráfico de um eletrocardiograma, gráfico de um batimento de um coração, cardíacos. Obviamente, o eixo X, que se tivesse aqui um plano cartesiano, seria onde está o domínio. E o Y, o eixo Y, se refere à imagem, conjunto imagem. Então a imagem é vista nesse intervalo aqui do eixo Y e o domínio o eixo X. Vamos ver isso através de exemplo. Exemplo 1. Determina o conjunto domínio dessa função f de x igual a 2x menos 6 dividido por 3x menos 8. Você observa que isso aqui é uma divisão, é um numerador dividido pelo denominador. O denominador obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Então 3x menos 8 não pode assumir valor igual a zero, tem que ser diferente. Você sabe muito bem, por exemplo, 6 dividido por zero. 6 dividido por zero é indeterminado. Você não tem interpretação física disso aqui. Ó. Então, se eu pegar 6 dividido por zero, eu teria que sumir com isso do universo. Até hoje isso ainda não foi possível. Então, é indeterminado. Não é possível, a gente chama em matemática de indeterminado. Então, 3x menos 8 diferente de zero. Passei o dos 8 para o segundo membro, sinal trocado. Menos 8 vem mais dos 8. Dos 8 dividido por 3, que aqui está multiplicando, você passa a dividir. Dos 8 por 3 é 6. Se escreve assim, o domínio da função f é igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é diferente de 6. Em termos de plano cartesiano, você observa que eu coloquei aqui o eixo x e aqui tem um intervalo aberto. Ó. Significa que aqui o gráfico não será visto. Não cheguei a desenhar o gráfico, mas nesse ponto aqui 6, o y não teria correspondente não. Exemplo 2. f de x igual a 2x menos 6 sobre raiz quadrada de 3x menos 8. Você observa que aqui eu tenho uma raiz quadrada. Obrigatoriamente o radicando teria que ser maior ou igual a zero. Isso no conjunto dos números reais. Só que, como ele está no denominador, ele perdeu a condição de ser igual a zero. Vai ser só maior. Então aí eu saio resolvendo isso. Ó. 3x é maior que dos 8. Então x é maior que 6. Dos 8 dividido por 3 é 6. X tem que ser maior que 6. Se escreve assim. Domínio da função é igual a x pertencente ao conjunto dos reais, tal que o x é maior do que 6. Ou seja, o gráfico só será visto depois do número 6 em diante, para a direita aqui. Daqui para cá você vai ter o gráfico, daqui para cá nada de gráfico. Exemplo 3. Determina o conjunto domínio da função f de x é igual a raiz quadrada de 3 menos módulo, isso aqui é módulo, de x menos 1. Solução. Só é possível se o radicando, que é 3 menos módulo de x menos 1, for maior ou igual a zero. Então, o radicando obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero, já que não tem raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Se fosse o conjunto dos números complexos, aí sim. Mas no nosso caso aqui, nós estamos fazendo tratamento com o conjunto dos números reais. Então, eu passei o 3 para o segundo membro com o sinal trocado. Aí, aqui, ó. E esse menos continua aqui. Multipliquei ambos os membros por menos 1. Ó. Menos vezes menos, menos vezes menos, mais. O que era maior ou igual passou a ser menor ou igual. Todas as vezes que eu multiplico uma desigualdade por menos 1, o sinal inverte. Vamos supor assim, ó, eu tenho R$ 2 de dívida. Minha fortuna é menor que a sua. Você tem R$ 6. Se eu multiplicar por menos 1, eu vou passar a ter dinheiro, vou ficar menos vezes menos, mais. E mais 6 vezes menos 1 dá menos 6. Então, quem era pobre ficou rico, quem era rico ficou pobre. Então 2 é maior que menos 6, por isso que inverte o sinal. Para destruir o módulo, você já aprendeu lá, ó, o x menos 1, ou ele pode ser maior ou igual a menos 3, ele pode ser menor ou igual a 3. Então, ou isso aqui pode ser um valor negativo, ou isso aqui dentro pode assumir um valor positivo, porque o módulo é a distância que se percorre até o zero, o módulo é sempre positivo. Então aqui nós temos duas inequações, essa aqui da esquerda e essa aqui da direita. Vamos resolver as duas. Aqui, ó, x menos 1 menor ou igual a 3. Essa é a da direita. Passei o menos 1 para o segundo membro com o sinal trocado. 3 mais 1, 4. Então x menor ou igual a 4. E essa aqui é da esquerda. Ela aqui, ó, menos 3 é menor ou igual a x menos 1. Eu passei o menos 1 para o primeiro membro. Ficou menos 3 somado com 1 dá menos 2. Então x maior ou igual a menos 2. Juntei a resposta. Ó.
x é maior ou igual a menos 2, que é essa parte aqui, e é menor ou igual a 4. Então se lê assim, ó, domínio de f é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2 e é menor ou igual a 4. Exemplo 4. Determine o domínio da função y igual a cotangente de x mais π sobre 4. Isso é uma função trigonométrica. Solução. A condição de existência é o seguinte, o eixo da cotangente é esse daqui, para quem já estudou trigonometria, ele é o eixo paralelo ao eixo x, que é o eixo das abscissas. Esse é o eixo das cotangentes. Agora, para que exista a cotangente, o x mais o π sobre 4 tem que ser diferente de π. Π é 180 graus, que é esse valor aqui, ó. Aqui é 0, aqui é 90 graus, que é π sobre 2, aqui é 180 graus, que é igual a π. Então, toda vez que parar aqui, não vai existir a cotangente, por isso que ele coloca k. K é o número de voltas. Uma volta, duas voltas, três voltas. Então, essa é a condição. Aí, o que foi feito? Passei o π sobre 4 para o segundo membro com o sinal trocado. Então, x tem que ser diferente, menos π sobre 4 mais kπ. Se escreve assim, domínio da função, x pertencente aos reais, tal que x é diferente de menos π sobre 4 mais kπ. Esse é o domínio da função. Isso para quem já estudou trigonometria. Para quem não estudou trigonometria, realmente fica difícil entender isso aqui no ciclo trigonométrico. Você teria que ter umas aulas aí de trigonometria. Até a próxima videoaula.